Bem-vindos ao Teatro Académico de Gil Vicente. Medidas preventivas Covid-19. Utilize sempre a máscara. Higienize as mãos com gel desinfetante disponível. Respeite a distância de segurança de 2 metros. Circule pela direita. Respeite a lotação de cada espaço. Respeite o lugar atribuído. No final do evento, aguarde orientação dos assistentes de sala. Contamos com a sua visita em próximos eventos. Hoje estiveram comigo o Benoit Delbecq no piano e nas eletrónicas, nos sintetizadores e teclados, e o Bruno Chevilhão no contrabaixo. A formação original do disco, do Oxypatina, é com guitarra, em vez de contrabaixo, que foi com o Marc Duquerre. Só que ele não estava disponível para fazer alguns concertos, e então eu optei por chamar o Bruno Chevilhão, que embora toque outro instrumento, chamei-o pela personalidade dele musical, ou seja, não pelo instrumento em si, porque neste projeto, felizmente, nem é infelizmente, é muito difícil substituir qualquer um dos músicos. Por exemplo, se o Benoit não puder fazer um concerto, dificilmente eu consigo um pianista com a personalidade musical do Benoit. Então, se calhar até sou capaz de chamar outro instrumento qualquer, sou capaz de chamar uma guitarra e se calhar já faço um trio com guitarra e contrabaixo. Ou seja, eu procurei uma formação pelas pessoas, musicais e não pelos instrumentos tímbricos. O momento em que eu gravei o disco, pensei em gravar o disco, tinha temas escritos, compus, com a ideia de gravar o disco. Mas a gravação em si surgiu de um concerto e dos ensaios, ou seja, eu gravei os ensaios e o concerto, depois escolhi as melhores partes. E foi com o intuito de, ok, se ficar com a qualidade que eu pretendo, lanço o disco, se não ficar, não lanço o disco, ou seja, eu não tinha uma pressão de que tenho que lançar o disco ou tenho que lançar agora porque tenho X anos ou porque está na altura. Não, nunca foi com esse intuito, foi se o trabalho, se a obra interessar, edito, se não interessar, não edito, e se calhar gravava outra coisa depois. Fiquei surpreendido, sim, com o facto de ter recebido tanto 5 estrelas logo na primeira crítica que saiu, como ter recebido o título de disco do ano. É importante, principalmente porque não estava a contar, foi o primeiro disco, e música do jazz também, música do jazz do ano. Não quer dizer que o primeiro lugar é melhor que o segundo nem que o terceiro, não é? Os lugares, os prémios valem o que valem, mas realmente fiquei surpreendido porque isso prova que a aceitação de quem ouviu que foi muito positiva e que gostaram do que ouviram.
por vezes as composições não têm que ser uma sinfonia, quando estamos a falar, lá está, de músicos deste nível, de improvisadores. Eu não tenho que escrever tudo. Eu posso, por exemplo, eu escrevi temas, porque já sabia que o Benoit ia tocar no projeto, escrevi temas a pensar no Benoit e já sei que eu, ao escrever aquela ideia, ele a vai desenvolver naquele sentido. Pronto. E aí é muito simples de compor, na verdade. Ou seja, eu compus o disco, a partes escritas, mas são apenas referências, introduções para nós nos lançarmos. No momento, toda a gente compôs, porque muito vive de improvisação à volta daquelas pequenos excertos que eu compus. Mas eu acho que tento, e espero, já muita gente me disse isso, que eu consigo ter a minha individualidade e o meu som e a minha abordagem a tocar com a Ana Moura ou a tocar jazz. Ou seja, isso é como ouvirmos o Bruno Chevilhão hoje aqui tocar comigo ou tocar no projeto qualquer, é ele. Pronto, eu acho que isto é o mais importante no músico, é como quando estamos ali no escritor e percebemos quem é. O que eu escrevo é muito à volta de memórias. É um pouco mais sobre vivências e sentimentos, passado talvez. Por isso, poderia dar letra, mas teria de ser um escritor a fazer. Cada concerto é especial, sempre. Mesmo que tenhamos 30 concertos no mês, todos são especiais. Mas estes, infelizmente, são especiais por serem poucos, do ponto de vista musical, de personalidade e de ego e de interior. Todos os músicos, neste momento, passam uma fase complicada, como toda a gente, não é? Os músicos, é o que eu às vezes falo com os meus colegas, nós não somos diferentes do resto da população, não somos diferentes do senhor que trabalha na mercearia. Nós não temos trabalho, eles também foram obrigados a fechar, estamos todos na situação de não haver concertos. Eu acho que nós, como músicos, acabamos por ser uns felizardos, porque estamos com tempo para estudar. Acho que temos que ver as coisas boas. Claro que isto não é bom para ninguém. Eu já tocava antes de ganhar dinheiro com os concertos, já era músico, ou seja, acho que não desistir, mas adaptar à situação. Acho que a inteligência passa um bocadinho por tentar antecipar o problema, ou seja, eu não posso ficar sentado à espera que em janeiro vá tocar, porque eu sei que em janeiro não vou tocar. E acho que isto é uma realidade. Tanto janeiro como fevereiro ou março. Eu para mim, já me estou a dizer que no próximo ano se calhar não vou tocar, ou vamos tocar muito pouco. E não adianta estar com ilusões. Por isso, acho que temos de tentar arranjar alternativas. E se tiverem que passar por não ser na música, que passem apenas com o intuito de, quando isto voltar, podermos agarrar a música outra vez com mais força. Pronto, acho que temos de ser positivos.